Amado coração, estamos começando mais um programa vocacional, Vocação, um chamado de amor, aqui na Rádio Alvorada, a Rádio da Família, a Catedral do Ar. Hoje nós temos a alegria de ter presente conosco os nossos seminaristas, o discipulado, que eu queria que eles se apresentassem para nós darmos continuidade ao nosso encontro vocacional. Boa tarde, padre. Boa tarde a você que está nos escutando, que está nos acompanhando. Meu nome é Brian, eu sou do Coração de Maria, estou no discipulado, primeiro ano da filosofia, agora lá na casa que fica em Maringá. Boa tarde, pessoal, você que nos acompanha, padre, boa tarde. Eu sou Rafael, Também sou do discipulado, primeiro ano de filosofia, e estou aí para acompanhar. Muito bem, amado coração, acolhendo em nosso programa o Rafael e o Brian. Vamos pedir ao bom Deus para que nos conduza e também faça florescer no coração da nossa diocese sempre mais santas vocações. Por isso convido você a invocar a Santíssima Trindade e na sequência juntos vamos rezar pedindo por mais vocações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Rezemos juntos a oração que Dom Albano nos ensinou. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Nosso abraço fraterno sempre a todos que nos acompanham no nosso encontro semanal, nosso encontro vocacional, em modo particular a todos os animadores e animadoras vocacionais da nossa arquidiocese. Este ano nós contamos com a sua ajuda, a sua colaboração, para nós celebrarmos a vocação, celebrando e efetivando as equipes vocacionais paroquiais, do qual nós vamos estar falando hoje também, desta importância de cada paróquia fomentar a vocação a partir da equipe vocacional. Também nosso abraço fraterno a todos os vocacionados que estiveram conosco na semana do encontro vocacional, que vocês continuem sendo perseverantes e sempre com o coração e o espírito animado, possam vivenciar esta presença de Deus que nos chama pelo nome, a então discernir a nossa vocação. Também aos meus pais, meus familiares que nos acompanham sempre neste programa vocacional, a voi tutti amorevoli cori italiani que te acompanham sempre in modo particolare, i cuori così amorevoli di Gorlago, il nostro saluto anche a Don Giovanni, tutta la comunità di San Pancrazio a Gorlago, ma anche voi di Macerata sul Piave, il nostro bacio e abbraccio a voi tutti e fratelli e sorelle di Roma, grazie per esserci sempre con noi. Amados corações, nós estamos celebrando este terceiro domingo da Quaresma, do Sacramento da Quaresma, um domingo particular porque nos induz a fazer essa imersão em Cristo e deixar que esta fonte de vida eterna
possa fluir em nosso coração, em nossa existência. Com o Evangelho de João 4, 5 a 42, este Evangelho catequético nos ajuda a entender a presença da Trindade na nossa história-vida, que nos chama pelas nossas sensações, pelas memórias afetivas, nos chama pela a nossa história que nós vivemos no passado, mas que está sempre latente e presente na nossa história-vida hoje. E assim, este chamado é um chamado realmente para nós degustarmos a eternidade, o paraíso, o reino de Deus já aqui na terra, celebrando em espírito e vida a verdade Cristo Jesus. Nós que vivenciamos a transfiguração do coração, hoje nós somos chamados então a viver esta imersão na fonte viva que é o Senhor, que nos chama pelo nome e nos conduz. Hilário de Poitiers vai nos dizer que quando nós adoramos o Senhor em espírito e vida, como nos fala e nos sugere a comunidade de João, acontece em nós então a liberdade interior e o conhecimento da verdade, não da verdade superficial, mas a verdade do nosso ser, a verdade do nosso coração, a verdade que é Cristo Jesus, que desvela em nós e em torno a nós a nossa divinização, a nossa sacralidade. Depois, Orígenes vai dizer que quando adoramos o Senhor, o ressuscitado, o amado do nosso coração, nós encontramos a brisa suave, o Santo Espírito, que pairou no início da criação e continua pairando hoje no coração da humanidade. Esta brisa suave que acalenta, que acalma o nosso ser, que nos dá a graça da serenidade, mas também da harmonia, é ela que nos faz entender que do nosso coração, unido ao coração de Jesus, brota esta fonte de vida e vida eterna. Porque, como nos diz São Basílio de Cesareia, ele nos chama, ele nos ilumina. Uma brisa que é para nos acalmar, harmonizar o nosso coração, mas também para nos iluminar, manter a luminosidade da transfiguração acesa em nossa vida. É nossa responsabilidade de cristãos, mas também é nossa missão de chamados e escolhidos pelo Pai, pelo Filho e o Espírito Santo, a Trindade participando deste momento com o nosso coração, como participou com a samaritana que vai buscar água e de repente descobre que a fonte brota no coração daqueles que estão imersos na verdade e na eternidade que é o Senhor. Então, nesta semana, nós somos chamados por Deus nosso Senhor a celebrar esta fonte de água viva, a imergir na eternidade e ser eternidade também para os corações que se aproximam de nós. Ser eternidade é fazer com que cada gesto e palavra nosso seja um degustar do reino de Deus aqui na terra, que as pessoas possam encontrar em nós esses traços daquilo que será eterno no paraíso, que as pessoas que se aproximam de nós possam saciar também a sua sede de Deus, a sua sede de infinito, a sua sede de sentido, a sua sede de realmente ser divino e eterno. Nesse sentido, amado coração, vamos pedir ao bom Deus que realmente possamos sermos sinais eternos no mundo para nós atrairmos corações
para Deus. Amado coração, estamos voltando com o nosso encontro vocacional, vocação, um chamado de amor aqui na Rádio Alvorada, a Catedral do Ar, a Rádio da Família. Hoje estamos refletindo sobre a vocação da Samaritana, que é a vocação da humanidade, esta vocação do qual Deus nos chama à imersão no amor de Cristo. Este amor que é fonte de vida, fonte de eternidade para o nosso coração, a nossa existência. A experiência da Samaritana não é uma experiência somente dela. Quando nós pegamos referências como as catacumbas de Calisto, onde tem as refigurações da Samaritana, dessa passagem importantíssima para a nossa vida eclesial, nós vemos ali a refiguração desta pessoa imersa na cotidianeidade, com roupas do trabalho, roupas do seu dia a dia, uma roupa, logicamente, uma ambientação romana, mas identifica ali a samaritana na sua cotidianeidade, no seu dia a dia, esta busca em saciar a sede de Deus, a sede da essência, a sede da eternidade, a sede da sacralidade. É interessante que nas catacumbas de Calisto é muito frequente esta personificação, ou melhor, essa identificação da samaritana como que é uma pessoa representando sempre a humanidade que está buscando esta eternidade no nosso dia a dia. E nesse sentido, quantos de nós, a cada dia, a cada amanhecer, não vem a pergunta desse desejo, ou melhor, esse desejo, essa necessidade de encontrar o sentido da nossa vida, encontrar Deus presente nos acontecimentos? Quantos de nós nos esquecemos que Ele se faz um conosco, que Ele está e caminha conosco e regenera a nossa vida e nos faz realmente esses traços de eternidade, ao ponto que, imersos na fonte viva que é Jesus, e esta fonte faz brotar e realmente alargar em nosso coração, espraiar, gosto muito dessa palavrinha, espraiar, porque o espraiar é ao mesmo tempo que a água vem ao seu encontro, nós temos essa experiência do toque da água em nós, mas ela se espalha para o infinito. E assim é a presença de Jesus, fonte de vida, fonte de eternidade para o nosso coração. Ele vem, faz experiência conosco, somos chamados então a sentir em profundidade este toque de Deus, que é um toque de eternidade, e esta eternidade se transforma em salvação, que não fica só para nós, mas ela se espalha no coração da humanidade. Em modo, como dizia Lumen Gentium 9, esse documento tão importante, a salvação, aqui nós entendemos que a salvação não é apenas individual para uma pessoa, mas ela é para o coletivo, é para toda a humanidade. Deus quis doar-se a um povo, Deus doou-se pela nossa salvação em Jesus Cristo. E então em Cristo temos a possibilidade da eternidade, da vida eterna, e temos a possibilidade desta divinização que a Trindade nos oferece. A divinização é ser realmente presença de Jesus no mundo, sendo presença de Jesus que também leva ao coração da humanidade o sentido da sua vida, o sentido de ser e estar no mundo. Ser a presença de Jesus é ser a presença da ternura, é ser a presença do amor, é ser presença da sua suavidade, é ser presença de um Deus que realmente caminha e regenera a nossa vida. É muito interessante porque nós estamos
caminhando para a Páscoa, e este evangelho da samaritana, da vocação da samaritana, que é a vocação da humanidade, o desejo de Deus, a busca de Deus e encontrar a saciabilidade somente em Cristo, porque daqui a pouco nós estaremos, na próxima semana, celebrando a alegria. Olha só o caminho do sacramento da Quaresma. Eu fui transfigurado na semana passada, nós, a Igreja transfigurada, resplandecente no amor de Cristo, e agora ela entende que essa transfiguração, esses raios de Jesus iluminado, resplandecente, deve fazer brotar em nós vida. A vida, não somente esta vida corriqueira, passageira, mas uma vida que nos leva sempre a contemplar esta adoração em espírito e vida na comunidade que é a nossa salvação, a presença sempre do paraíso no encontro com os outros, porque nós entendemos que Deus em Cristo nos salvou, Deus nos regenerou e Ele continua fazendo brotar em nós esta fonte de salvação para o outro. Ser presença salvífica não é fácil, porque muitas vezes nos vem, amados corações, este desejo de voltar a antigas celebrações desordenadas da vida, né? Antigos desejos desordenados, como nós escutamos no prefácio 3º do Sacramento da Quaresma, aonde nós somos chamados então a superar. É próprio o sentimento desta mulher que vai ao poço, carregando em si as sensações da sua vida regressa, da sua vida talvez da adolescência, da infância, que foi permitindo criar certas dinâmicas destrutivas ao seu coração, mas que no poço ela encontra então esta conexão eterna. Me recordo aqui das aulas lá em Roma sobre os símbolos litúrgicos, e o símbolo do poço, a simbologia do poço é muito presente na liturgia, principalmente nas primeiras Domus Ecclesiae, ou seja, nas primeiras casas eclesiais, né, onde se reunia os primeiros cristãos, sempre tinha o poço. Eles faziam questão de deixar o poço, porque o poço, seja para o povo da primeira aliança, como diz Maria Giovanna em seus textos sobre símbolos litúrgicos, ou também Zizit, um canadense litúrgico que escreve sobre a simbologia, sinal e símbolo, vai nos dizer que o poço, para os antigos, o povo da primeira aliança, era sempre a conexão da terra com o céu. E para nós cristãos continua sendo, porque se olhamos para o poço tem o infinito, mas ao mesmo tempo ele nos liga, conforme as palavras de Zizit, ao trono de Deus na eternidade. Então o poço aqui na Samaritana é justamente essa ligação íntima, eterna, com o trono de Deus, onde Deus está sentado. Por isso que muitas vezes, nas refigurações da Samaritana, Jesus está realmente sentado para recordar o trono da eternidade, o trono de Deus nos céus, que está sempre nos esperando para saciar a nossa sede de justiça, de verdade, de amor, de ternura, de verdadeira afetividade, porque somente Ele e dele brota esta fonte de vida. Por isso, Ele é a eternidade. E nesse sentido, os meninos vão cantar agora para nós um refrão de uma música do grupo de jovens de Nápoles, Tu sei l'eternità, que fala muito disso. Nós reconhecemos que Cristo é a fonte da eternidade e só Ele que sacia a nossa sede, a nossa busca
de amor. Tu sei l'eternità. Tu sei l'eternità, tu sei l'eternità, tu sei l'eternità, la vita eterna. Tu sei l'eternità, tu sei l'eternità, tu sei l'eternità, la vita eterna. Amado coração, estamos celebrando a vocação da Samaritana, que é a vocação da humanidade, que busca sempre a eternidade, saciar a sua sede existencial, esta sede de Deus, essa sede de amor verdadeiro, de ternura, e não sermos medicantes de amor, mas encontrar no coração de Jesus a fonte do amor. E este amor brota em eterno no nosso coração, porque é um amor salvífico. Então, nossa gratidão por você estar sempre conosco aqui na Rádio Alvorada, a Catedral do Ar, a Rádio da Família, que nos ajuda sempre mais a celebrar a cultura vocacional. Falando de cultura vocacional, meninos, nós estamos aqui, hoje vocês estão começando, assumindo o lugar do nosso querido seminarista Vitor Augusto, que depois de um ano conosco, hoje vocês assumem então essa presença pastoral entre nós, através das mídias sociais, que é importante falarmos da vocação, da cultura vocacional. Então, Brian, eu vou começar por você, que foi escolhido como representante da pastoral vocacional em nossa comunidade. Para você, o que você espera desse ano? Como que está o coração? Como que está o discipulado? Eu tô muito feliz, de verdade. Salve, Vitor, tamo junto. Obrigado pelo caminho que fez, porque a gente tem que daí também honrar todo o trabalho que foi feito aqui antes de nós chegarmos. Mas tô muito feliz porque a questão da vocação tem sempre me chamado cada vez mais. Rafa acompanhou no passado quanto crescia esse amor pelo cuidado mesmo daqueles que estão vindo, porque nós somos cuidados também, Então essa importância de ter esse mesmo cuidado, esse olhar cuidadoso com quem está chegando também, Então estou muito feliz de estar com contato maior com os vocacionados, aqueles que participam dos encontros vocacionais na catedral, e estar nesse novo momento, nessa nova missão mesmo dentro da caminhada e do processo formativo, que eu acredito que vai agregar muito na formação mesmo pessoal, mas também comunitária dentro do seminário, com os irmãos que estão lá comigo, vivendo esse tempo novo, discipulado, que é um novo horizonte que aparece, e que nós temos um olhar de esperança ainda, Nós entramos no jubileu da esperança, e acho que essa esperança permanece e continua conosco, para olhar para esse horizonte e ver não só o fim dele, mas todo o processo, o caminho que a gente vai fazer até chegar lá. Então, estou muito animado com a pastoral vocacional e com todos os projetos que nós temos esse ano para desenvolver. E que são muitos, Rafael? São muitos, padre. São muitos projetos. E você, como que está o coração lá no discipulado? Também o Rafael, juntamente com o Gabriel, são assessores, ajudam, ou colaboram com o Brian, nesse serviço de animação vocacional, porque, como o Brian disse, tem muitas atividades esse ano. Você certamente vai nos acolher os meninos na sua paróquia durante este ano, com a graça de Deus. Também a abertura bondosa dos padres, porque haverá a peregrinação das imagens do coração de Jesus e também da Nossa Senhora Aparecida, como preparação para o congresso
vocacional a nível nacional. Então nós estamos sempre pedindo ao bom Deus para que esse ano realmente seja frutuoso, como tem sido o ano do jubileu, na presença dos meninos, e agora este ano vocacional, com cada um celebrando o seu testemunho, a sua missão, a sua vocação. Então, Rafael, fala para nós como que está o coração de discípulo neste novo ano. Eu diria que é um coração alegre, Padre, um coração esperançoso, né? É uma turma que a gente iniciou uma turma feliz, é uma turma que todos os dias ali a gente tá rindo, a gente tá brincando, a gente tá junto, a gente tá conversando. Então, depois das laudas, durante o café, a gente tem as nossas conversas matinais e é muito bom viver tudo isso. Esperançoso para os projetos também que nós viveremos esse ano, que é um ano cheio, né? Um ano que cheio, tem muitas promessas ainda para se cumprir. É um ano muito, mas muito legal. Muito bem, então nós, como o Rafael disse, a nossa comunidade está bem vibrante, bem animada. Peçamos ao bom Deus que nós a cada dia possamos crescer mais nesta harmonia, nesta alegria, porque assim é a nossa vocação, né? A vocação é o testemunho do vocacionado, é aquele que vive a felicidade de ser chamado, como dizia o nosso saudoso Papa Francisco, né? E quais são os projetos assim que nós temos para esse ano? Vamos partilhar para os nossos irmãos. Projetos muito Vamos legais. Agora abrir aqui para também você ajudar com a sua oração e a sua disponibilidade, a sua disposição do coração, que como o Padre falou, nós estaremos, né, visitando, se Deus quiser, a sua paróquia, a sua comunidade, estaremos chegando até aí com as imagens peregrinas, mas também contamos muito com a ajuda e a oração das equipes de animação, né, vocacional, dos acompanhadores que temos na nossa diocese, inclusive, na nossa arquidiocese, né, inclusive eu quero já aproveitar, Padre, e fazer uma reflexão aí para você que participa aí da sua comunidade, da sua paróquia. Você já viu o SAV por aí? Existe o SAV dentro da sua paróquia? Não existe? O que faz, né? Então, procure o Padre Wendel, né? Nos procure para a gente começar, então, esse trabalho dentro da sua paróquia, porque nós queremos, né? Um dos objetivos desse ano é até o final do ano estar com o SAV, né, com o serviço de animação vocacional em todas as paróquias, para que realmente as pessoas que chegam até nós, né, nós consigamos acompanhar, mas que essa cultura vocacional esteja no pensamento e na vivência de todas as comunidades, todas as paróquias da nossa arquidiocese, porque Londrina é uma arquidiocese, né, vocacional. Exato. E o nosso objetivo é, de fato, uma arquidiocese imersa nessa cultura vocacional. Por isso nós contamos muito com a sua ajuda, com as suas orações e também com a sua acolhida nas paróquias. Muito bem, nesse sentido, então nós queremos firmar esta importância de você, como disse o Brian, né, se perguntar, aí na sua paróquia já existe uma equipe vocacional paroquial? Se não, é o momento propício para entrar nesta família dos chamados, dos escolhidos, para continuar chamando, para que Deus possa cada vez mais ir regenerando a história e a vida das pessoas, né? E o chamado é sempre o sentido da vida. O chamado é a resposta que nós buscamos para dar um sentido à nossa existência. Então é importante que cada paróquia colabore com a equipe vocacional, porque somente a equipe vocacional poderá ajudar então a florescer esta cultura vocacional. E como vocês disseram, uma das atividades é a visita das imagens nas paróquias, né? Mas o Brian já fez uma coisa muito bonita, muito significativa, que foi o lançamento também do site, né? Você queria comentar um pouquinho? Isso, ó, você vai agora nesse momento aí, de onde quer que você esteja, você já dirigiram, né, pede para alguém, mas anotar aí no seu celular, em algum lugar, o site oficial do Serviço de Animação Vocacional, que é
savelondrina.com.br. Simples, fácil. Sim, você fácil. consegue acessar do seu computador, do seu celular. Lá você encontra um itinerário que nós vivemos, né, dentro do processo ali de discernimento e dos encontros vocacionais que acontecem ao longo do ano. Você pode fazer sua inscrição, você pode acompanhar como está o SAVE dentro da Arquidiocese, e também algumas perguntas importantes para, no mínimo, incomodar o nosso coração, seu coração, para começar a responder esse chamado que o Senhor sempre nos faz, e nós, em algum momento, vamos acabar respondendo, né? Tendo que responder ali, porque senão fica aquela inquietação, né? Até quando vai ficar essa inquietação aí no seu coração? Eu lembro que eu fiquei com muito tempo essa inquietação no meu coração, até que a paz veio quando eu realmente comecei a responder. Então, quem sabe seja a oportunidade de você começar a responder ao chamado que o Senhor te faz. E esse chamado é um chamado pelo nome. Deus te chama pelo nome. Ele escolheu você porque no seu nome está a sua vocação, está a sua missão. Esse chamado nos faz voltar à experiência de ser amado e ser plasmado pela Trindade, para sermos este ponto de unidade entre a humanidade e Deus. Por isso, juntos agora, vamos escutar esta canção com o Rafael e o Brian, que é a Chiamati per il nome, que é o hino, vamos dizer assim, dos nossos encontros vocacionais, né? É a música-chave para nós sempre nos encontros vocacionais, e ela que nos ajuda a entender a beleza de sermos amados e escolhidos, chamados e enviados em missão ao mundo, que é a nossa vocação. Veniamo da te, chiamati per nome, che festa Signore tu cammini con noi, ci pari di te, per nos pés in pane, ci riconosciamo e coleati sei tu, e noi tu popolo, siamo qui. E noi tu popolo siamo qui. Siamo come terra d'argilla e la tua parola ci plasmerà. Braccia pronta per la scintilla e tuo spirito sofferà. Amado coração, estamos celebrando a nossa vocação, recordando a importância de encontrar nela o sentido da nossa vida, a salvação que não é individual, mas coletiva, como recorda Lumen Gentium 9, para nós então espalharmos em todo o mundo o sentido de ser e estar no mundo, celebrando a nossa salvação, celebrando a fonte de vida que é Jesus, que nos oferece então esta possibilidade de nós entrarmos no paraíso, né? Que o paraíso, como dizia Felipe Neri, né? Paradiso, preferisco il paradiso, 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 paradiso. Muito bem, belíssimo, né? Recorda São Felipe que nós, então, somos chamados, né, com o coração a estarmos e irmos para o paraíso. Nossa vocação é o paraíso, é o céu, é a Jerusalém celeste, né? Então, quando nós entendemos isso, em nós brota esta água viva, porque a água viva que é Cristo faz renascer e regenerar em nós este desejo do paraíso, do céu, do celeste e da divinização, no qual nós somos chamados
a celebrar em espírito e vida em cada liturgia que vai aumentando em nós, em torno a nós, essa realidade futura, como dizia Gregório Magno, que já acontece hoje aqui na Terra. Nesse sentido, meninos, queria pedir para vocês deixar uma mensagem vocacional para as pessoas que nos acompanham, né? E assim, agora esse ano nós vamos estar sempre juntos aqui, conduzindo o programa vocacional. Então, o que vocês diriam para a pessoa que sempre nos acompanha? Ou aquele coração jovial que ainda está buscando, como a samaritana, o sentido da vida, buscando saciar a sua sede de existência, a sua sede de Deus. Eu acredito que é próprio do coração do ser humano esse desejo, essa busca, né, por Deus. O catecismo fala que, né, nós queremos, né, buscamos a Deus, né, às vezes até inconscientemente, mas aquele que busca a verdade está buscando a Deus, que é a verdade, a vida. Então, a você que tem essa inquietação, como um dia eu tive, como um dia o Rafael teve, como todos os outros seminaristas que estão lá nas nossas casas de formação também tiveram, talvez seja esse momento de começar a responder. E talvez nem seja para o seminário, né? Mas quando você começa a responder, você começa a entender que o Senhor, ele tem um caminho muito belo, muito bonito para ti e para a sua vida, né? Como todos aqueles que responderam a sua vocação. Então, nesse sentido, né, fique convite para estar conosco nas próximas experiências vocacionais na nossa Arquidiocese de Londrina. Você, Rafael, o que diria para as pessoas que nos acompanham, que, como o Brian disse, né, estão nesta busca que é próprio de nós, os seres humanos? O que você diria para essas pessoas? Padre, tem um trechinho da Sagrada Escritura que sempre me toca, por que tendes medo, né? Uma palavra tão simples, mas tão profunda, por que tendes medo? Muitas vezes nas nossas realidades, né, nós nos prendemos aos nossos medos, né? Às nossas misérias, aos nossos defeitos. A gente pensa que a gente não merece o amor de Deus, não merece a graça, não merece o céu, como nós cantamos aqui, paradiso, paradiso, né? E nós precisamos ter essa força, essa coragem de ir ao encontro de Jesus, ir ao encontro do coração de Jesus, que é no coração de Jesus, imersos no amor dele, que nós encontraremos a nossa vocação. Muito bem, então vamos continuar imergindo no coração de Jesus, que é fonte profunda de santas e numerosas vocações. Falando em vocações, né, falando nesse chamado, então nós queremos recordar a importância de uma data para nós, para aqueles que estão fazendo o encontro vocacional, ou você ainda que não esteve conosco no último encontro, vem aí o convite. Que dia será a nossa próxima experiência, Brian? Rufam aí os tambores. Nossa próxima ia fazer um som? Nossa próxima experiência vocacional é dia 22 de março, a partir das 8 horas na Catedral de Londrina, com a celebração eucarística. Então, começamos ali às 8 horas na Catedral. Te esperamos, uma galera muito animada e toda a equipe do SAVE para te receber. Obrigado, inclusive, por deixar que entremos, né, na sua cotidianidade, na sua rotina, né, aí onde você está nos acompanhando, né. Então, obrigado pela recepção aí na sua casa e contamos com a sua presença também aqui todos os sábados, né, todos os programas contigo. Muito bem, então, dia 22, a partir das 8 da manhã, na celebração eucarística, nós temos a nossa experiência vocacional. Venha celebrar conosco este chamado a ser pessoa, né? Chamado tão importante, não tem como ser padre, ser religioso, religiosa, missionário, missionária, sem esta vocação primeira que é o chamado a ser pessoa. Descobrir, né, a importância desta dignidade de ser pessoa, para então descobrirmos a dignidade da nossa vocação. Mas também nós temos um outro convite,
que é para a celebração dos Santos Óleos, que será no dia 31 de março também. A partir das 19h30, né, na Catedral. Isso, um local diferente do que acontecia os últimos anos. Então esse ano nós vamos estar lá na Catedral, na Catedral no centro de Londrina, para nós celebrarmos os Santos Óleos no dia 31 a partir das 19h30. Por que é importante você que é do Serviço de Animação Vocacional participar? Porque neste dia estaremos enviando as imagens peregrinas. Então nós temos toda já uma programação que a gente vai estar passando ao longo do ano aqui, mas é importante a sua presença lá, no seu apoio, para nós então fazermos o envio das imagens peregrinas. Então dia 31, a partir das 19h30 na Catedral, Missa dos Santos Óleos, comemorando os 70 anos da Igreja da Diocese de Londrina e também a importância de nós então celebrarmos o Congresso Vocacional com o envio das imagens às paróquias. Muito bem, amado coração, nós queremos agradecer a sua presença entre nós, nos acompanhando, sempre todo sábado aqui na Rádio Alvorada 106.3 FM, onde juntos então nós entendemos e celebramos a importância da nossa vocação e possamos, como o coração da Samaritana, entendermos que Jesus nos chama a estarmos sempre com o coração ligado à eternidade e assim, ligados ao eterno, possamos ser esta presença do reino salvífico para toda a humanidade, sendo pessoas chamadas, amadas e escolhidas por Deus para sermos sinais de realmente pessoas santificadas e resplandecentes no mundo, porque, como eu dizia São Basílio, a partir do Evangelho da Samaritana, ele, Jesus, nos ilumina para sermos iluminadores, para sermos portadores da sua luz salvífica a toda a humanidade, porque o chamado e a vocação só tem sentido se for para a missão, né? E nós aqui também queremos recordar, como temos trazido a camiseta do Congresso Vocacional, né? Para nós recordarmos e desde já rezarmos pelo Congresso Vocacional que acontecerá em Aparecida, terá o Congresso Vocacional em Curitiba e nós estamos articulando aí o Congresso Provincial. Tudo isso para nós entendermos que a nossa vocação é para o alto, é para a eternidade. Vamos juntos pedir a bênção de Deus em nossa vida e que Ele nos conduza nesta semana da fonte de água viva para celebrarmos o mistério em espírito e vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Vocações, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço e um beijo no seu coração de gratidão pela sua presença aqui conosco e convido você agora a escutar esta canção que os meninos vai deixar para nós então celebrar a nossa vocação em espírito e vida. Você levantou os nossos olhos, Deus, então viemos confiando em teu olhar para revelar sua glória entre os homens. Fomos enviados aos campos. Chegou a hora onde veremos a honra, contemplaremos tua
tua glória. Chegou a hora onde veremos a honra, contemplaremos tua glória.